Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi entrar aqui uns minutinhos antes para poder explicar o que a gente está fazendo. A gente está começando esse trabalho aqui hoje. Hoje a gente vai fazer pelo Insta, mas a partir de amanhã vai ser pelo YouTube. Senão aqui no Insta a gente tem que parar e depois voltar, porque o máximo é de 1 hora e muitas vezes essas sintonizações têm mais do que 1 hora. Não sei se todo mundo conhece o trabalho do Matias de Stefano, mas ele tem feito um trabalho de ativação da rede da grade planetária, um trabalho bastante profundo, que 2020 é o ano-chave nessa ativação que ele está realizando. E todos os dias, a intenção inicial pré-Covid era que isso fosse um trabalho de viagem ao longo dos vários locais da Terra para essa ativação acontecer localmente. Como isso não foi possível diante da epidemia que aconteceu, toda essa ativação está sendo feita desde o Egito. Então eles estão lá no Egito e estão fazendo diariamente, indo até as pirâmides para poder receber essas informações. E aí diariamente ele escreve um texto, fica na Rede Josoi. Eu vou deixar depois o link aqui, eu vou deixar aqui o link também de onde eu vou estar traduzindo agora. E vou deixar depois o link, todos os links deles, são muitos links, eles têm muitas coisas já desenvolvidas. Então eu vou começar a fazer esse trabalho de tradução para os falantes de português, porque quando eu comecei quando eu descobri o Matias, tem pouco tempo que eu descobri o Matias, existia pouco material em português. E nem para todo mundo é confortável ouvir outra língua. Então, como uma forma de contribuir para que essa mensagem se espalhe, como uma forma de contribuir para os falantes de língua portuguesa, eu resolvi começar a fazer sempre a das ativações, pelo menos. Eles têm muito material, o YouTube deles é muito rico, tanto da Fundação Arsayan, que é a que eles criaram para esse trabalho conjunto, quanto da Josoi, quanto do canal pessoal do Matias de Stefano. Tem os 3 no YouTube, vocês podem dar uma olhada lá. Eu vou depois deixar os links e tudo mais aqui, quando a gente colocar esse vídeo no IGTV. Mas vocês podem dar uma olhada que tem muito material. Para quem é falante de espanhol ou inglês, tá perfeito, não precisa. Mas para quem tem dificuldade de entender inglês ou espanhol, a gente vai estar dando essa força. Não sei se eu vou conseguir fazer sempre no horário, porque às 13h20 da tarde, mas vamos tentar estar sempre alinhando com o que ele traz. E são realmente trabalhos muito profundos que vão em direção, à nossa percepção do eu sou. Então ela é realmente bem profunda. Eu imagino que hoje não vai ter muita gente ao vivo junto com a gente, não vai ter muita gente online agora, porque a gente decidiu isso de última hora. Mas de toda maneira, como vai ser um trabalho diário, eu sei que as pessoas vão começar a se conectar e entender que está disponível. E aí, como eu falei, a partir de amanhã a gente vai começar a fazer pelo YouTube, porque eu nunca tinha feito uma transmissão ao vivo no YouTube. Nosso canal lá ainda é pequeno, a gente está começando, então ele precisa de 24 horas para ativar. A partir de amanhã já fica ativado e aí a gente consegue fazer isso direto por lá, tá? Então hoje nós vamos fazer aqui, com certeza antes que encerre lá, a gente encerra aqui, põe no IGTV e começa o próximo, tá bem? Então é isso, já deu o horário que ele já deve estar entrando, acabou de entrar. E eu vou começar a fazer a tradução do que ele tiver dizendo, ok? Tá cumprimentando. Oi, todo mundo. Vocês não me acharem com cara de doida olhando só pro outro lado, eu vou tentar deixar o meu telefone o mais perto possível. Bom dia, boa tarde, boa noite.
ele sempre fala em espanhol e depois em inglês. Então eu vou estar traduzindo desde o espanhol. Se ele falar alguma coisa diferente em inglês, eu traduzo em seguida. Ok, tá se escutando. Oi a todo mundo, obrigada a todos que estão conectados aqui no dia a dia. Hoje começa a fazer um pouco mais de frio no Egito, está um pouco mais fresco. E como as visitas só estão liberadas em espaços públicos, ele crê que vai ter cada vez menos gente. Carol, eu estou fazendo a tradução do Matias, tá? Melhor para ele, que vai ter cada vez menos gente nos espaços públicos no Egito. Vou deixar aqui de novo o link de onde eu estou fazendo a tradução simultânea. Os casamentos só são permitidos em lugares abertos, então ele acha que não vai haver por enquanto, mas não as visitas, eram os casamentos que perdoam. Eu vou ficando melhor nisso com o tempo. Por esse momento está tudo tranquilo. Ele sempre faz aqui uma conversa a respeito de um texto que ele colocou. O texto de hoje era egocentrismo e egoísmo. Bem, então vamos a começar o dia de hoje. Ele está um pouco perdido, está tentando se localizar como verão. Eu olho assim o meu relógio, não tenho relógio, pois digo, ui. Não me preparei em absolutamente nada, já ficou cotidiano, não tenho nada que dizer aqui. Ele está um pouco perdido, porque como sempre, todos os dias, ele simplesmente diz, oh meu Deus, faltam 5 minutos para começar a transmissão do alinhamento. Ele tem feito essa transmissão todos os dias. Então, perdoem que ele não preparou nada, ele vai simplesmente se conectar e trazer as informações. O tema de hoje é egocentrismo e egoísmo. Como vão nesse tema, tudo bem?
grande tema. Já falamos sobre o ego em dias anteriores, mas esse é um grande tema que, como sempre, podemos fazer o mesmo para todos os novos e também para repetir todos. Temos um conceito muito ruim sobre o que é o ego, por isso eu vou repetir aqui, porque é algo que nós temos que tratar de entender de outra forma e deixar de pensar desde a nossa visão. Então, como se diria, qual seria a palavra? Tão pecaminosa, pode-se dizer. Ele tá falando em inglês, por isso que eu tô em silêncio. Ele tá falando a mesma coisa que a gente já falou. Mesmo que isso seja como se fosse um pecado, né? Um pecaminoso, mas não é isso. Nós temos que entender por quê. Bem, normalmente nós tratamos do ego como se ele fosse um mecanismo que nos separa dos outros, que nos faz nos achar mais importantes do que os outros. Isso é o que a gente basicamente costuma acreditar a respeito dele. Que nos faz, né, se sentir melhor do que os outros. Por isso, muitas vezes, cremos que quando nós queremos tudo para nós costumamos chamar de egoístas. Como se não importasse os outros e a gente quer tudo só para nós. Ou egocêntricos, quando estamos sempre falando sobre nós mesmos e não estamos pensando também no próximo. Uma forma melhor a respeito disso, de repente o ideal não seja a tradução simultânea para a gente não ter que ficar esperando quando ele fala em inglês. Vamos pensar nisso junto, qual é a melhor maneira. Essa percepção do conceito de egoísmo e egocentrismo é que fez ao longo de toda a história fazer com que a gente se considerasse o ego como mal. Se fosse o... Ai, não entendi. Vamos ver na hora que ele falar inglês. Ao longo da história, esses dois conceitos criaram uma percepção de que o ego é tipo o bad guy do filme. E hoje em dia, no processo da espiritualidade, ele se refere disso não só à espiritualidade de hoje, mas também à religiosa, a todas as formas de espiritualidade, a tudo que seja religioso, espiritual, tudo que tem a ver com transcendental. Normalmente nós dizemos e consideramos que o ego é um impedimento para entender ao outro, que o ego é algo que nos separa do outro, que o ego é mau.
surge esse conceito de que o ego é mau. Eu tô achando que eu vou encerrar isso daqui e vou fazer um vídeo. Oi pessoal, tudo bem? A gente vai começar a fazer esse trabalho aqui. Eu tava pensando em fazer ele tradução simultânea enquanto o Matias fala e também falando, mas eu entendi que se a gente fica muito tempo, ele faz a tradução na hora para espanhol e para inglês. E acaba que a gente fica muito tempo só esperando a tradução em inglês. Então ele começou faz uns 15 minutos e eu vou pegar desde então para ver se a gente chega nesse lugar para poder conseguir fazer, subir esse vídeo depois no YouTube. Eu espero que dê tudo certo, essa é a minha primeira vez que eu vou estar tentando fazer isso. Nos próximos a gente vê qual que é a melhor maneira de fazer isso, porque o tempo entre uma coisa e outra pode deixar esse vídeo aqui muito cansativo. Então, bom, eu tô fazendo então essa tradução simultânea daquilo que Matias está fazendo como ativações diárias desde o Egito. Se você ainda não conhece, procure nas redes Matias de Stefano, Rede Eu Soy e Fundação Arsayan, que você vai encontrar melhor mais informações. Eu posso depois fazer um vídeo só de explicação sobre isso. Então agora eu vou começar a ouvir o que ele falou desde o início aqui, para ir chegando, bem perto de onde ele está falando. Olá. Olá a todos, está cumprimentando. Obrigada a todos que estão se conectando no dia a dia. Sejam bem-vindos. Creio que hoje começou a estar um pouco mais frio no Egito, está um pouco mais fresco. E como as noivas só podem fazer o casamento fora, quando só em espaço do lado de fora, então ele acha que vai ter uma diminuição nisso. Ele assim espera, melhor para ele, diz ele. Nesse momento está tudo tranquilo. Daí ele viu que não, que tá tendo uma música que talvez tenha um casamento do outro lado. Bem, então, ele falou, bom, me perdoe, mas hoje eu estou com sono, hoje está cansado, ele não tem nada que esconder em relação a essas coisas. Hoje é sábado. Ele olha o relógio e já vê que já faltam 5 minutos apenas para começar, não me preparei absolutamente nada e lá vamos nos conectar e lá vamos. Bem, então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é egocentrismo e egoísmo. Como estão nesse tema? Todo mundo tá tudo bem? Esse é um grande tema, nós já falamos sobre o ego em dias anteriores, mas esse é um grande tema. E veja que, como sempre, podemos fazer isso para outros e também repetir para outros temas, que temos um conceito muito ruim sobre o que é o ego, e por isso eu vou repetir sobre isso, porque é algo que precisamos tratar de entender de outra forma e deixar de pensá-lo como da forma tradicional, como algo como uma coisa tão pecaminosa que é o ego. Bem, normalmente nós falamos do ego como se o ego fosse um mecanismo que nos separa dos outros, que nos faz nos achar mais importante que os outros. Por isso, quando queremos tudo para nós, normalmente nos chamamos de egoístas. Queremos tudo para nós e não estamos pensando no outro, ou egocentrismos, quando falamos apenas de nós e também não estamos pensando nos outros.
E essa percepção, esse conceito de egoísmo e egocentrismo que fizemos ao longo de toda a história, fez com que a gente considerasse o ego como mal, como se fosse o bandido da história. E, obviamente, no processo da espiritualidade, a espiritualidade ele se refere não apenas à espiritualidade de hoje, mas a toda a espiritualidade, a todo religioso, a tudo que tem a ver com o transcendental. Nós normalmente dizemos e consideramos que o ego é um impedimento para entender o outro, que o ego é o que nos separa do outro, que ele é o mal. Mas basicamente por que surge esse conceito? Por que surge o conceito de que o eu é o mal? Então vamos ir até o passado para tentar entender a origem de todas as coisas. Bem, em primeiro lugar, vamos ao grego clássico. Na língua grega, ego significa eu, simples como isso. Quando eu digo eu, Matias, digo em latim seria eu, Matias. Desculpa, eu falei grego, era em latim. Bem, então, começando desde essa base, o ego faz referência ao indivíduo, à pessoa. Ego é um pronome, simples como isso. Então, por que o ego se converteu em algo mal? Vamos processar essa história, vamos ir na história. Nós vivemos em uma sociedade baseada no individualismo, de forma que o ego é algo muito comum, porque estamos baseados numa persona, na pessoa, que estamos baseados, que é uma sociedade baseada naquilo que o indivíduo se mostra, na maneira como ele se mostra. O indivíduo que se mostra completamente prende os outros. É uma sociedade que está dando muita importância à característica individual, à característica do que a pessoa mostra ser. Essa civilização deu um novo significado para o eu, deu um novo significado para a individualidade, porque nós temos essa possibilidade de conversar de um para um. Essa qualidade que nós temos no nosso tempo, de conversar de um para um, sem intermediário, podemos falar um com o outro, faz com que o indivíduo tenha um papel fundamental em nossa civilização. Bem, então, mas isso é muito pouco na realidade. Essa civilização que permite que cada indivíduo do planeta possa ter palavra é muito pouco. Mas na realidade, desde a origem da civilização, as nossas culturas, os nossos povos, formaram e sobreviveram através do tempo, graças à interação dos seus indivíduos, não através do um só, mas através do agrupamento. É dizer que o conceito de grupo era mais importante e que se alguém desse grupo se colocava acima dos demais, ele basicamente só um pouquinho, vamos ver de novo. É como se ele estivesse se colocando de costas para o grupo, se ele se coloca como acima do grupo. Então, o conceito grupal nos ajudou a subsistir ao longo da história. Quando eu tinha fome, quando eu tinha frio, quando eu tinha inimigos, se nós estávamos juntos, funcionávamos como um todo e não morríamos. Então, basicamente, nos primeiros estágios da humanidade, você não podia sobreviver por si mesmo, você precisava do grupo para sobreviver, para o que quer que seja. Isso o que faz é que o grupo cria uma cultura e uma religião pensando no qual ser individualista te leva à morte. Então, ao longo do tempo, o que se disse? Que o que se precisava fazer para sobreviver era ajudar-se uns aos outros. Amar ao próximo como se for a si mesmo. Como nos ajudamos nós todos como uma só força, nada é mais importante, todos podemos seguir. É bonito, né? Nesse sentido, não há ninguém melhor do que ninguém. O que a gente precisa fazer é estar lá para dar suporte
um ao outro. Precisamos estar compartilhando como um. O indivíduo não é o mais importante, o grupo é mais importante. Por algum tempo esse conceito foi fazendo com que se considerasse que ser individualista era algo negativo. Por isso, qualquer coisa que um indivíduo dissere, eu sei fazer melhor ou eu sei fazer de outra maneira, pode ser algo diferente, se considerava como um herege, como alguém que estava indo contra o grupo. Então, desde este ponto de vista, se foi criando o conceito de egoísmo e egocentrismo. Então, o que significa isso? Que de repente uma pessoa, um inimigo, um indivíduo viu que poderia ser diferente do grupo e que talvez ele poderia fazer o que ele quisesse, assim, que não faria falta se ele não fosse igual. Basicamente, o que todo mundo se deu conta é que se todo mundo ficar igual, ficar todo mundo da mesma forma, não existe um crescimento. Então, as pessoas que podem fazer a diferença, eles compreendem que eles podem fazer algo diferente, algo melhor. Então se diz que esse conceito foi herdado. Esse conceito, com o tempo, foi sendo herdado aos planos espirituais. E esse conceito espiritual passou a nós, ao New Age, os conceitos de que você não pode ser egoísta, que você não é o centro do universo, e seguimos repetindo o mesmo que falamos há muito tempo, que o ego é mau, desde as origens. Então, e o que fez a espiritualidade? Ao egocentrismo chamou essência e ao egoísmo chamou de empoderamento. Podemos dizer que são as mesmas coisas chamadas de uma forma diferente. São exatamente as mesmas coisas. O egocentrismo significa eu no centro. Eu no centro. E o que sempre nos dizem, você precisa voltar ao centro, você precisa voltar ao centro. Centre-se em si mesmo, encontre a sua essência. Todas essas palavras se revelam no egocentrismo. Volte para o centro, volte para o eixo, volte para si mesmo. Volte para o centro no seu centro. Tudo isso é egocentrismo, porque é o ego, o eu, voltando para o centro. É o egocentrismo. Quando nós dizemos encontre a sua essência no centro do coração, a gente só está dizendo, ei ego, volta para o centro. E por outro lado, o egoísmo, quando nós dizemos eu sou o criador da minha própria realidade, eu posso mudar o mundo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou criador da minha própria existência, chama egoísmo. Desculpa, mas é divertido. Quando você diz que você precisa se empoderar o seu próprio eu, que você pode fazer o que quer que você queira, porque você é o criador de tudo, isso é egoísmo.
Porque o ego se move. E o egoísmo significa exatamente movendo. O ismo de egoísmo significa movimento. Como o sismo, que é um movimento telúrico, ismo também é movimento, quando o ego se move para fazer algo. Então a única coisa que a gente fez foi mudar a palavra para algo diferente. Para algo que a gente não quer ouvir, assim, a gente ouve e a gente fala de uma forma um pouco melhor sobre o egocentrismo e egoísmo. Não sei se todas as... Não sei se todo mundo conhece a mesma expressão, mas diria que é a mesma merda com um cheiro diferente. Bem, então vamos ao seguinte, ao de sempre. Qual é o objetivo desse mês? Equilibrar. É Libra. E por que equilibrar isso? Porque quando o egoísmo e o egocentrismo estão desbalanceados, são os conceitos que nós consideramos realmente como egoísmos e egocentrismos. E isso é que nós vamos explicar agora. Isso é o que a gente costumava, né, chamar de egoísmo e egocentrismo. Bem, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A Terra tem um eixo. A Terra tem um eixo. Estou fazendo assim. Essa Terra que tem um polo norte e um polo sul se move por um eixo que vai girando sobre si mesmo. A isso podemos dizer que a Terra é eurocêntrica. Por quê? Eurocêntrica? Bom, ele está explicando de novo em inglês. Então a Terra é isso mesmo. Egocêntrica. A Terra tem um egocêntrico, porque ela está simplesmente se movendo em torno dela mesma, tá? Ou seja, em torno de si, no axis do eixo. Mas a Terra também tem um movimento que se move assim, que é o que cria os solstícios e equinócios, as 4 estações que nós conhecemos, que é por um outro tipo de eixo que giram dessa maneira. Então, ao longo da rotação ao longo do Sol, ela vai fazendo esse giro e por isso se chama translação, que vai criando as estações. Então, esse é um movimento da Terra, então nós o chamamos de egoísmo, por causa do ismo, que é o movimento. Ou seja, a rotação terrestre sobre um eixo, sobre si mesma, se chamaria egocentrismo. A Terra gira sobre si mesma. E é sempre igual. Enquanto isso, a Terra o movimento de translação, o que ela faz é um movimento que gera isso daqui. É translação, precessão. Ele está um pouco na dúvida de qual que é o nome, se é translação ou precessão, mas esse é o conceito. Então, é basicamente o que ela faz é esse movimento, que é o egoísmo. Nesse conceito de movimento, podemos entender que o egocentrismo está sempre sobre apenas em você e o egoísmo permite o câmbio, ou a mudança, a transformação. O egoísmo é o self rodando em torno do seu próprio eixo
E o egocentrismo permite esse movimento, né, que vai em busca dos outros. Então, se alguém reconhece o seu centro e desde o seu centro se permite transformar, está em equilíbrio. E por isso o conceito de equilíbrio, o conceito de egocentrismo e egoísmo estariam em equilíbrio, balanceados. Então, qual é o erro? Ou seja, onde está o conflito? O conflito está quando o planeta não está no seu centro, ou o seu ser, né? Quando o seu centro está torcido, gira mal, e o seu movimento não é ordenado, senão que é caótico. Então, esse conceito, essa ideia é a que nos faz entender que não é o problema o egocentrismo ou o egoísmo. Não é o problema esses dois conceitos. O problema que temos, o problema é que nós deixamos tanto tempo sem compreender esse conceito que a gente deixou de transformar para simplesmente mudar, o que é bem diferente. Então, o problema não era o egoísmo e o egocentrismo, eles não são o problema. O problema é que nós não trabalhamos de forma apropriada com esses dois conceitos, nós negamos eles na nossa vida. E por isso o nosso centro está perdido. E a nossa transformação a nossa transformação agora é uma mudança, o que é bem diferente de transformação e mudança. Bem, então o que a gente precisa fazer? Reordenar o ego. O ego não se pode eliminar. O ego é o que a gente precisa equilibrá-lo. Então, eliminar o ego é basicamente desaparecer. Não existe isso. Por isso, vamos lembrar desses conceitos. Os conceitos que nós temos de negativo do egoísmo e do egocentrismo se referem ao desequilíbrio que eu tenho por não haver utilizado isso corretamente. Sim. Bem, então, como tudo na vida, não tem nada bom nem nada ruim. A única coisa que você tem é um desequilíbrio. Simplesmente isso. Por isso, ao longo da nossa vida, uma das coisas que a gente precisa conseguir compreender é que não existe nada mal lá fora. Que não existe nada mal nem fora nem dentro. E que não existe nada bom nem dentro nem fora. Que a única coisa que existe é equilíbrio, algo que está equilibrado ou algo que está em desequilíbrio, algo que está desequilibrado, é apenas isso. Por isso, a nossa única tarefa na nossa vida é equilibrar. E, obviamente, a pergunta seria, como fazer isso? Óbvio, como faço para equilibrar? Em primeiro lugar, nós temos que encontrar o que é o centro. Qual é o centro? O centro, a origem, o ponto central, a semente desse conflito. Uma vez que entendo a semente, entendo o potencial. Aí está, entendo o potencial. E uma vez que eu entendo o potencial, eu me dou conta do que há do lado de fora, das mudanças que aconteceram do lado de fora.
E através das mudanças me dou conta que a transformação que eu buscava, então começo a dirigir a transformação. E através da compreensão desse propósito, você consegue entender por onde transformar esse eixo. E aqui está. Aqui está a grande tarefa de cada um, de cada indivíduo. E a grande tarefa de cada um, de cada indivíduo, é que as coisas não se equilibram da mesma maneira. Cada um tem que encontrar sua própria forma de equilíbrio. E esse é o problema que nós temos na nossa vida. Então, uma das coisas, é lógico que a gente vai falar em vários momentos a respeito disso em outros vídeos, porque a gente precisa, mas não faça nesse momento as perguntas específicas. Primeiro você precisa entender o contexto, a base de todas essas outras perguntas. Então, uma vez que você entende os principais conceitos através do qual esses outros nascem, então você consegue começar a trabalhar com as perguntas. Assim que vamos passo a passo, vamos devagar. Ele está falando que passou tanta coisa na cabeça dele, que ele podia explicar isso. Não, mas calma. A gente ainda tem 270 dias a mais. Ele vai passar o ano inteiro lá. Bem, vamos à informação então do dia de hoje. A vibração do dia. Fear. A afirmação é: eu sou o fluxo das conexões. E uma dessas coisas que ele queria esclarecer no momento, eu tenho feito pausas no vídeo quando ele vai falar em inglês, mas na hora da ativação eu vou ter que deixar direto. Então vocês tenham paciência com os momentos em silêncio. São os momentos em que ele vai estar falando em inglês, tá? Ele fala sempre em espanhol e logo em seguida em inglês. Quem quiser assistir diretamente com ele falando, eu super recomendo. O link vai estar embaixo. Algumas pessoas... ele falou que ele agradeceu as correções que estão fazendo em inglês para algumas pessoas, que obviamente ele vai improvisando em inglês, que ele não é nenhum erudito em inglês. E ele queria dizer que algumas pessoas o disseram que não diga fluxo, mas diga flow em inglês. Não fluxo, mas flow, porque isso está mais relacionado ao fluir. E ele está dizendo que ele não está falando sobre o fluir, mas ele está falando sobre o fluxo. E o fluxo de uma corrente muito mais orgânica. Por isso a palavra é não apenas a palavra flu, dessa forma, mas ela é mais orgânica, que seria flux, que tem a ver com mais daqui, não tanto do fluxo assim, mas daqui, que ele queria fazer essa diferença entre essas duas palavras, principalmente para o inglês. Hoje faremos o plexo solar. E o código do dia, a informação do dia é
duas forças, sejam quais sejam, têm essa potencialidade de criar. E aquilo que eles criam é produto neutro da polaridade. O código para hoje é a Trindade, e diz: duas forças, não importa quais sejam, têm o potencial de criar. E o que é criado é o produto neutro da polaridade. A Trindade é um conceito de toda a criação em si mesma. A forma através da qual a gente consegue, a gente percebe a divindade é sempre sobre três aspectos: som, vibração, forma, som, luz e forma, vibração, energia, matéria, mãe, pai, filho, próton, nêutron, elétron, música, arte, arquitetura, reino mineral, vegetal e animal. Então o código de hoje é sobre a Trindade. Eu sou o fluxo da conexão. Então agora vamos para a ativação. Vamos sentamos de forma confortável. Ele está dizendo que ele está virando um ancião, que ele já está ficando com essa coisa de que é como ele imagina que ele fará com 80 anos de idade. Agora a gente mexe os ombros, começa a espreguiçar, envolver o corpo. Ai, que delícia essa parte. Deixa cair todo o peso. E enquanto relaxo, vou permitindo que esse peso vá lá para baixo. Me concentro apenas na minha respiração, o ar que sai do meu corpo, transformando todos os meus órgãos em ventos.
sentir como uma espiral, um torvelinho dentro do meu corpo. Eu sinto a energia do meu corpo se mover como uma espiral, como um vento dentro do meu corpo. Percebo cada uma das cores. Sinto a energia da minha alma expressar-se, com a pele expandir-se, então o vento ao meu redor, criando um torvelinho de color arco-íris. Inspire. Com as minhas mãos, olhando para o céu, na altura do meu coração. Consciência da luz do eu sou, brilhando como um sol acima de mim. Vindo em minha direção. Perceba essa luz atravessando meu coronário, meu terceiro olho, meu laringe, meu coração. E se colocar no plexo com uma linda cor amarela. Se ancorando no plexo. Meu plexo começa a se irradiar como um sol, trazendo para as minhas mãos energia de cor amarela como dois sóis. Enquanto eu respiro, eu percebo meu plexo solar expandindo essa luz, preenchendo a minha mão com essa linda luz que os fazem brilhar como dois outros sóis, duas outras fogueiras. Estes sóis são o centro que me recordam quem eu sou.
egocentrismo e na outra o meu egoísmo. Eu sinto que uma mão eu tenho meu egocentrismo e na outra eu tenho meu egoísmo. Toma consciência de que ao longo da minha vida fiz uso de ambas. Que muitas vezes na minha vida, às vezes sem me dar conta, eu fui egocêntrico e em muitos outros momentos eu fui egoísta. Toma consciência de que o único erro entre ambos foi o meu desequilíbrio. Por isso, ponho a intenção de me lembrar que egocentrismo é voltar ao centro e que o egoísmo é permitir-me expandir-me e transformar, empoderar o meu ser. Então eu me torno consciente desses dois conceitos, que eles são bons para mim. O egocentrismo me lembra de que eu preciso estar no meu centro, eu preciso achar o centro do meu eu. E o egoísmo está me lembrando que eu posso transformar a mim mesmo, que eu posso me empoderar, por isso, através do meu som, ponho a minha intenção de equilibrar esses dois conceitos, para estar em equilíbrio, em harmonia com tudo que eu sou. Então é assim que eu vou usar o meu som. Levo as minhas mãos ao meu coração, unificando esses dois conceitos. E os uno na minha vibração.
Eu sou o fluxo de todas as conexões. Eu sou o fluxo de todas as conexões. Eu sou o fluxo de todas as conexões. Reconheça assim o poder de estar no centro. Ego, sum, yo soy. I am, eu sou. Ego, sum. Inspira profundamente e começa a levar essa informação para todo o meu corpo, acariciando. Deliciosas. E lentamente vai voltando aqui e agora. Abrindo os olhos. Era isso que eu não queria deixar os falantes de português perder. Essas ativações. Elas fazem muita diferença. Estamos todos bem, vocês estão todos bem. Tomem bastante água, descansem para assimilar a informação. E lembro as pessoas que vêm sempre perguntando, se lembrem que no blog estão todas as informações. O blog é yosoy.red. Busca na internet que vai aparecer. Ele sempre coloca mais cedo um texto que é muito legal, se você consegue ler antes. Eu vou ver a possibilidade de estar sempre também traduzindo esse texto, colocando lá no blog do Odara, para disponibilizar para vocês, porque quem puder já vir para esse momento da ativação, tendo lido o texto, faz bastante diferença. Isso, sem mais, é isso, agradecendo a todos por quem vem todos os dias e assim chegamos a mais pessoas. Nos veremos amanhã, à mesma hora. Até. Adeus. Bom, só para dizer, essa foi a primeira experiência que a gente teve de fazer esse vídeo. Eu entendi que simultaneamente talvez não fique tão legal assim, porque tem o tempo do inglês que a gente fica esperando. Eu tava dando pause aqui nos momentos em que ele estava falando em inglês para não ficar muito tempo para quem tá ouvindo só a tradução em português. Então, o que eu tô pensando é, eu vou fazendo esse trabalho simultaneamente e assim que termina eu subo pro YouTube. Então, vai ser quase simultâneo, mas não vai chegar a ser simultâneo, tá bom? Então, é isso. Se vocês tiverem algum material específico do Matias, da Fundação Assayando,
de Eu Sou, enfim, de qualquer um dos canais deles que vocês gostariam muito que tivesse em português, me digam que na medida do possível eu vou trazer os materiais para português. É muito material, não tenho a pretensão de fazer tradução de tudo, até mesmo porque em espanhol, pelo menos, a gente consegue compreender boa parte da história. Mas para quem sentir que tem um material específico que gostaria que fosse traduzido, a gente traz pra gente que a gente vai fazer, tá bom? Beijos!